Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, no Paraná. Eu quero falar um pouquinho hoje por que os casamentos terminam, né? Por que acabam os casamentos? Por que as famílias se desintegram, né? Tudo existe uma maneira de ser feito, né? Existe um manual, vamos dizer assim, né? Tudo tem que ter um manual para você operar aquilo da melhor forma possível. Então, por que acontece de casamento fracassar? Porque o casamento não foi feito para fracassar, o casamento foi feito para dar certo, tá? Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, tá certo? Então, pessoal, dê um like, comente e compartilhe. É importante que você dê o joinha no vídeo, porque aí o YouTube entende que esse assunto é importante e vai indicar para mais pessoas. Se você que está assistindo o vídeo está sendo abençoado, outras pessoas serão abençoadas se você compartilhar, tá bom? Então é importante que você dê o joinha, tá? Ou o seu dislike também, se você não gostou, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Por que os casamentos terminam? Por que as famílias se desintegram, né? Para a gente poder entender porque hoje no Brasil e nos países do Ocidente o número de divórcio está tão grande. Por que está tão grande? Tá? O que aconteceu no decorrer da história que levou as pessoas a tratarem a família como algo descartável? E levou as pessoas a não querer ter um compromisso com a família. Por que isso aconteceu, tá? Existe todo um movimento ideológico por trás disso, né? É o movimento marxista, a revolução cultural que o movimento marxista está promovendo no mundo. E isso se acentuou, isso aumentou, isso tomou muita força no movimento hippie na década de 60 lá nos Estados Unidos, né, com aquele movimento da revolução sexual. Então ali começou-se uma propaganda massiva contra a família, né? Aquela mensagem que eles passaram, sexo, drogas e rock and roll, né? E no Brasil esse movimento ele se transformou aqui no Brasil em Jovem Guarda. Os nossos pais falam da Jovem Guarda. E as pessoas que eram ícones desse movimento, o que elas pregavam, quais eram os valores que elas guardavam, qual era o estilo de vida que essas pessoas tinham, né? As pessoas, aquele cantor era legal, era bonito, era não sei o que, mas que tipo de vida ele levava? Ele era uma pessoa que tinha família, que tinha princípio cristão, como ele conduzia a vida dele, né? A maioria desse pessoal, 99,99% deles, eram pessoas promíscuas que viviam uma vida realmente de libertinagem, né? Viviam uma vida totalmente entregue aos prazeres. Então, nesse período, né, na década de 60 lá nos Estados Unidos, e aqui chegou um pouquinho mais tarde, né? Final ali da década de 60, início da década de 70, né? O que acontece nos Estados Unidos, às vezes demora... no passado era assim, hoje está mais rápido, mas assim demorava tipo entre 10 e 20 anos para chegar no Brasil, tá? Então, isso aconteceu com aqueles movimentos, eles pegando esses artistas e fazendo com que essas pessoas promovessem esse estilo de vida, essa mentalidade de uma vida libertina, de uma vida livre, tipo, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Junto com esse movimento hippie, né? O que eles promoveram nos Estados Unidos? O divórcio sem culpa, né? E também eles começaram a promover o culto ao escândalo, ao sexo livre, né? Ao sexo sem compromisso. Então isso foi sendo difundido através do quê? É o que eu falo para as pessoas. Se você gasta horas do seu dia na frente da TV, assistindo um monte de filme e vendo um monte de coisa que não agrega nada na sua vida, não te ensina nada, pelo contrário, são coisas que são contrários aos valores de Deus, aos valores da palavra de Deus, você está promovendo e permitindo que essa cultura maligna faça parte da sua vida, né? Então vamos lá.
Por que que os casamentos terminam? Porque as famílias se desintegram. Então, em 1960, começou essa propaganda massiva na televisão. Antigamente, vamos dizer assim, era vergonhoso, por exemplo, para uma pessoa, por exemplo, engravidou uma moça. Isso era um escândalo, né? Engravidou antes de casar, isso era um escândalo, isso era um negócio absurdo, né? Hoje as pessoas têm sexo no primeiro encontro, você está entendendo? Como eles conseguiram desmoralizar a nossa cultura, né? E isso vai enfraquecendo a família, principalmente com essa questão do divórcio sem culpa, né? Com a questão do sexo livre, do pecado sexual, da vida promíscua nessa área. Então o que acontece? Essa ideia do divórcio sem culpa, ela vai totalmente contrário à Bíblia, né? A Bíblia, quando você fala de vida sexual, a maioria dos pecados sexuais cometidos na Bíblia, eles são punidos com morte, tá? Um dos pecados na Bíblia que são punidos com morte, um deles é o estupro, né? A questão da violência sexual, isso, né? Tocar o corpo de uma mulher sem ela te autorizar, isso é um abuso. Na Bíblia, isso é considerado um homicídio, é como se você estivesse assassinando realmente uma pessoa, tá? Na questão do divórcio, na Bíblia, o divórcio ele é considerado como um crime. O divórcio não, o adultério. Na Bíblia, o adultério ele é considerado como um crime. Então, você lembra que aquela mulher que foi pega no ato de adultério, levaram ela até o Senhor e falaram assim, essa mulher foi pega em adultério, e queriam apedrejá-la. Quando Cristo falou assim, quem não tiver pecado tira a primeira pedra, na verdade ele não estava querendo absolver ela do pecado dela. O que ele estava querendo mostrar para aqueles homens é que eles estavam levando só a mulher. Por que o homem não estava ali? O homem que foi pego com ela em adultério. Por que eles não levaram o homem também? Porque pela lei os dois teriam que ser mortos. Entende? Mas eles, de uma forma legalista, machista, querendo culpar só a mulher pelo ato. Tá? Então, Cristo colocou o homem e a mulher ali no mesmo nível. E aí eles vão embora, os acusadores dela, que queriam apedrejá-la. Aí Cristo fala para ela, eu também, cadê os seus acusadores? Ah, não estão mais aqui, Senhor. Daí ele fala, eu também não te condeno. Mas o que ele diz para ela? Vai e não faça mais. Não faça mais. Então, porque naquele momento ali ele não tinha poder, ele não era o juiz daquele lugar, tá, pessoal? Ele não era o governante daquele lugar. Não era Jesus que tinha o poder ali, né, pela lei ali da época de punir aquela mulher, né? Ele apenas, vamos dizer assim, foi contra a postura machista dos homens que queriam só punir a mulher. Então, na Bíblia, o adultério ele é considerado como um crime. E isso foi tirado da cultura. Os Estados Unidos é um país que foi fundado, toda a lei dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos, ela foi baseada na Bíblia, tá? Por isso eles se tornaram a maior potência do mundo, né? Por quê? Porque eles entenderam que tinham que ter uma lei rígida, né? E eles tinham na sua lei essa coisa assim de ser contra o divórcio. Quando chegou a década de 60, esse movimento revolucionário chamado marxismo cultural, né, eles criaram essa ideia do divórcio sem culpa. Através do quê? Através de leis. De leis de quem? De deputados, entendeu? Pessoas que a gente elege para fazer o bem para nós, e eles vão lá e começam a aprovar leis imorais, né? Homens imorais que aprovam leis imorais. E isso faz o quê? Isso enfraquece a família. Então, um dos motivos que levou, né, as famílias a estarem se desintegrando, né, foi essa mentalidade que a gente foi recebendo através, né, da mídia. A mídia, gente, é o principal agente de Satanás. Se você
lembrar, você que é cristão, lembra lá antigamente, quando os profetas, né, os pregadores falavam que a TV era do demônio, né? E depois isso foi entrando na nossa cultura e falou, não, a TV não é do demônio, não, a TV não é. O aparelho em si, gente, ele não é do demônio. Você pode fazer muito bom uso do aparelho em si, mas é a programação que está por detrás desse aparelho. Quem está fazendo os filmes que a gente gosta de perder horas e horas assistindo, por que eles estão fazendo esses filmes, quais os valores que eles estão passando nesses filmes. Você vê um filme, por exemplo, no primeiro encontro que o homem tem com a mulher, eles já vão para a cama e vão ter sexo, entende? Então, isso foi banalizando a vida sexual, a vida moral das pessoas. Isso foi feito através da mídia. Existe um livro de um pregador que já faleceu, chamado David Wilkerson, um dos grandes profetas dos últimos anos, dos últimos tempos. Ele faleceu, acho, em 2000 acho que foi 2010 ou 2011 ele faleceu, 2011 eu acho que ele faleceu. Esse homem, ele fez um livro chamado Toca a Trombeta em Sião, que ele fala sobre a questão da televisão. Depois, já de avançada idade, ele falava sobre essa questão do Facebook, né, e dessas mídias sociais. Então, assim, qual o uso que nós estamos fazendo dessas coisas? Como nós estamos usando essas coisas? A programação que nós estamos assistindo, ela está edificando a nossa casa? Ela está abençoando a nossa casa ou ela está maldizendo a nossa casa? É isso que nós temos que entender. Se nós entendermos isso, nós vamos entender por que esse ataque tão forte nas famílias, por que tanta contaminação espiritual, por que tanta distorção moral. Entende? Se a gente não se alinhar, gente, aos propósitos de Deus e à palavra de Deus, o mundo vai nos engolir e ele vai continuar destruindo as nossas famílias, tá? Eu quero falar muito mais essa semana sobre isso, tá bom? Por que os casamentos terminam? Porque as famílias se desintegram. Eu estou falando hoje, iniciando hoje, e vou continuar falando sobre este tema, tá bom? Então eu preciso que você fique comigo, tá? Eu estou iniciando o assunto. Esse é o início do assunto, tá bom? Porque os casamentos acabam porque as famílias se desintegram. Então é só uma introdução, porque isso veio tão forte através de nós. Se você é um cristão, que você continua assistindo TV, assistindo novela, assistindo esse filme, essa nojeira toda, eu sinto em lhe dizer, você precisa se arrepender e se voltar para Deus. Você precisa voltar o seu coração, a sua vida para Deus e voltar a ser uma pessoa de Deus. Se a gente está gastando o nosso tempo, gastando a nossa vida na frente dessas coisas, nós não estamos andando com Deus e não estamos promovendo o reino de Deus dentro da nossa casa. Tá bom? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Compartilhe o vídeo e eu volto amanhã com mais um vídeo falando por que os casamentos acabam, porque as famílias se desintegram, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e conhecereis a verdade vos libertará.